Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu estava lendo sobre Daniel e observei que Daniel, desde quando ele foi para a Babilônia, ele propôs no coração a não se envolver com as iguarias, com os costumes, com os dogmas, com os deuses da Babilônia. Então, Daniel, ele propôs no coração dele de se manter fiel a Deus, de fazer a vontade de Deus. E eu vi que nisso ele conseguiu se destacar, ele conseguiu vencer, mesmo estando numa situação difícil, mesmo estando numa situação de escravidão, de, de vergonha. Daniel conseguiu vencer as lutas, as batalhas que veio sobre ele. E eu fui entender que tudo isso aconteceu por causa da fidelidade de Daniel, de não negar o Deus de Israel, de não abrir mão dos costumes que ele aprendeu, né, na doutrina de servir a Deus do seu melhor. Ele não abriu mão disso. Ele foi fiel a isso. Ele se manteve fiel. E isso trouxe para Daniel a vitória. Ele alcançou a vitória. E é sobre isso que eu quero falar. Um relacionamento, meu amigo, minha amiga, que não tem fidelidade, seja qual for, que não tem fidelidade, que não tem respeito, dedicação, né, perseverança, esse relacionamento, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer. Vai haver brigas, desconfiança, é ou não é verdade? E esse relacionamento, ele vai se enfraquecendo e nada vai dar certo. E vai chegar uma hora que vai acabar. Com Deus não é diferente. Nessa história de Daniel, nós vemos que tudo passou a dar certo para Daniel. Tudo passou a dar certo. Mas por quê? Porque ele se manteve fiel. No relacionamento, quando há fidelidade, ele, ele é um relacionamento abençoado, ele dura, né? E as coisas acontecem de bom no relacionamento. E a vida dessas pessoas são abençoadas. É uma vida de paz, de respeito, de tranquilidade, de segurança. Mas quando não há fidelidade, aí realmente nada vai para frente. E hoje em dia, o que nós mais vemos no meio evangélico, vou falar da classe que eu sirvo, né? A falta de fidelidade. Hoje falta fidelidade dos membros com o ministério de Deus na igreja. Hoje já não tem mais fidelidade, as pessoas já não se preocupam mais em evangelizar, em fazer a obra do Senhor, em ser dizimista, em ser ofertante, colaborar no aluguel, na luz. As pessoas já não têm mais fidelidade. As pessoas hoje estão só querendo receber de Deus, mas não estão querendo ofertar a Deus daquilo que ela recebeu. E com isso, a vida das pessoas tem sido destruída. As pessoas não conseguem ser fiel mais ao ministério. Hoje ela está numa igreja, amanhã está em outra, amanhã está em outra, aí hoje ela não está bem aqui, aí vai para assistir reunião em outras igrejas, e assim vivem as pessoas dentro da igreja. E a vida dessas pessoas, pode analisar, a vida dessas pessoas é conturbadas,
relacionamento, saúde, vida financeira, vida espiritual, ela é insegura, ela é inquieta, ela é cheia de dúvida, ela é cheia de medo, ela não consegue ter paz, porque ela não consegue ser fiel ao ministério, à igreja que Deus confiou na mão dela para que ela trabalhasse. Porque quando uma pessoa ela é membro de uma igreja, é porque Deus confiou na mão daquela pessoa aquele ministério para ela cuidar. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem. É como num relacionamento. A pessoa, ela está num relacionamento, mas ela já está, se não der certo, eu separo. Quer dizer, nunca vai dar certo. Não tem compromisso, não tem seriedade. Falta isso hoje em dia no meio evangélico, no meio cristão. As pessoas já não são fiéis ao seu líder, ao seu pastor, a nada. E a vida dessas pessoas é totalmente destruída. Então, eu quero deixar aqui, quero ressaltar isso aqui. A fidelidade faz com que Deus restaure e mantenha a nossa vida abençoada. Então, meu irmão, minha irmã, continue sendo fiel. E eu te garanto que o Senhor vai fazer da sua vida uma vida abençoada. Pode ter certeza. Porque exemplo está aí em Daniel. Ele passou por várias lutas, porque no mundo tereis aflições, provações, né? No mundo vai ter problemas, mas seremos mais do que vencedor. A história de Daniel é o exemplo para que nós venhamos seguir e termos uma vida abençoada. Seja fiel à sua igreja. Não se deixe levar por vento de doutrina. Cristão que evangeliza outro cristão para a igreja deles são filhos de Satanás, porque confunde a fé das pessoas. Está aí o recado de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe. Na Igreja Nação de Deus, todos os dias nós temos reuniões 7h30 da noite. Aos domingos, nós temos reuniões 9h30 da manhã e 7h30 da noite. E eu, o Bispo Renato, estarei lá fazendo essa reunião todos os domingos para abençoar a sua vida. Tá certo? Vem estar conosco. Eu te garanto que Deus vai mudar essa situação. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.